Oi, meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal A Voz do Terceiro Anjo. Convido a você a se inscrever nesse canal, a compartilhar os vídeos, a ser mais um membro desse pequeno ministério. A nossa mensagem de hoje será a introdução, orientando as pessoas a estudar o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Convido a você a fazer parte desse pequeno ministério, porque nos nossos dias hoje nós vemos que a maioria dos pastores tem orientado as pessoas a não ir para o livro de Apocalipse, a não compreender as suas profecias. E as profecias do Apocalipse são para os nossos dias, ou seja, são para o tempo do fim. Lá em Daniel 12 fala, que o livro de Daniel seria desatado, seria descelado para o nosso tempo, para o tempo do fim. E qual foi a data que começou o tempo do fim? O tempo do fim começa em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Agora as pessoas têm a liberdade de estudar a palavra de Deus, inclusivamente o livro de Daniel. Convido a você nesse momento a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pela vida e por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Te pedimos, Pai, uma sabedoria mais do que humana, para que nós possamos, Pai, estar ligados em Ti e compreender, Senhor, os eventos do tempo do fim. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeiro verso que está aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 3, diz: Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, bem-aventurado você que lê. E olha o que diz aqui: deve ser apresentada uma mensagem que desperte as igrejas. Todo esforço deve ser enviado para esclarecer, não somente a nosso povo, mas ao mundo. Fui instruído de que as profecias de Daniel e Apocalipse devem ser impressas em livros pequenos, com as necessidades e com as necessárias explicações, e devem ser enviadas por todo o mundo. Nosso próprio povo necessita de que a luz seja colocada diante dele, em linhas mais claras, ou seja, linhas uma explicação mais clara das profecias. Ela continua dizendo: os que comem a carne e bebem o sangue do Filho de Deus trarão dos livros de Daniel e Apocalipse verdades inspiradas pelo Espírito Santo. Porão em ação forças que não podem ser reprimidas. Os lábios das crianças se abrirão para proclamar os mistérios que têm sido ocultados à mente dos homens. Muitas das profecias estão prestes a se cumprir, em rápida sucessão. Cada elemento de energia está prestes a ser posto em ação. Repetir-se-á a história passada. Antigas controvérsias serão revivecidas. Perigos rodearão de todos os lados o povo de Deus. A tensão está se apoderando da família humana e está permeando tudo na terra. Ou seja, dentro do contexto do Apocalipse, nós temos que entender que o tempo está próximo. Qual é o tempo? O tempo de se cumprir profecias específicas dentro do Apocalipse. Você pode ver, Apocalipse 13 fala de dois poderes, a besta do mar e a besta da terra. Eu já ouvi pastores falando sobre essa questão, eles dizendo assim que, gente, não vá para a praia porque a besta vai sair do mar e vai engolir pessoas. Não, não é nada disso. O Apocalipse a gente tem que entender que ele foi escrito em símbolos, ou seja, João pegou símbolos para acrescentar numa linguagem simbólica, e assim, nem todos que leem, que ouvem, entendem o Apocalipse. Porque as aplicações são direcionadas a uma nação religiosa, a uma nação protestante,
que no final desse tempo do fim irão se unir para criar uma supremacia de autoridade, tanto civil como religiosa, para impor uma ordem mundial. E o que é que eu digo com isso? A besta que emerge do mar não é uma besta literal, é simbólica. E esta besta tem a ver com Roma papal. O que é Roma papal? Quando você pega Apocalipse capítulo 13, eu quero dar só início aqui à introdução. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, Apocalipse capítulo 13. Eu quero que vocês prestem bem atenção às iniciais do capítulo, dos versos 1 aos versos 3, que diz assim: E eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Olha aí, bem interessante. João está, na ilha de Patmos, tem uma visão, e esta visão ela está registrada também em Daniel capítulo 7, verso 3. Também há uma citação em Apocalipse capítulo 12, verso 3. Em Apocalipse capítulo 17, verso 3. Ou seja, é o mesmo poder. Lá em Daniel, nós entendemos que Daniel ele descreve as duas fases desse poder. Ou seja, a parte imperial, Roma imperial, que é Roma pagã, e depois quando nasce o chifre pequeno, que é Roma papal, Roma religiosa. E o verso 2 do capítulo 13 de Apocalipse diz: E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo. Quem é o leopardo? O leopardo está registrado lá em Daniel capítulo 7, verso 4 a 6. O leopardo, na profecia lá em Daniel, é descrito como a Grécia, os gregos, Quer dizer que Roma, ela pegou, tanto a adoração de ídolos dos gregos, como seus costumes. E interessante que o texto do capítulo 3, do verso 2, diz assim: E os seus pés eram como os pés de um urso, e a sua boca como boca de um leão. E o dragão deu-lhes o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Ou seja, quando você pega e percebe que a besta tem a aparência de leopardo, ela tem os pés de urso e boca de leão, a gente tem que entender que Roma ela herdou dos outros impérios, que era Babilônica, Medopécia e Grécia. De Babilônia, Roma herdou a boca como leão. Quando o símbolo da boca como leão é a arrogância, os pés de urso, Quando fala pés de ursos aqui, está falando firmeza, Firmeza nas batalhas sangrentas. Ou seja, e de quem Roma recebeu toda a autoridade? Do dragão. O dragão, essa parte da introdução do dragão, é registrada também em Apocalipse capítulo 12. Eu quero analisar com você Apocalipse capítulo 12, verso 3, que diz: E apareceu outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre as suas cabeças. Ou seja, esta besta, ela recebeu a autoridade de Satanás. Dragão é uma introdução de Satanás. Eu quero também que você leia aqui no capítulo 12 de Apocalipse, no capítulo 12 do verso 9. E aí a gente entende assim: quem é esse dragão? E aqui diz: E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, a besta do mar recebeu de Satanás autoridade e poder.
Continuando a nossa introdução, aqui diz assim: estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história se repetirá. Nós, com todas as nossas vantagens religiosas, deveríamos conhecer hoje muito mais do que conhecemos. Ou seja, se nós temos muitas vantagens religiosas, qual é uma das vantagens religiosas? Nós temos a Bíblia, e a Bíblia ela é um conhecimento amplo para cada um de nós. Nós temos uma paz, né? Uma paz entre as religiões até agora. A gente não está vivendo o período do decreto dominical. Mas a Bíblia fala de decretos, principalmente decretos para oprimir e matar o povo de Deus. Mas por que os adventistas creem que Jesus vai voltar, mas antes deve acontecer um decreto que vai impor a observância do domingo? Porque Satanás, ele copia as coisas de Deus. Se Deus separou o sábado lá no Gênesis para santificação, o sábado é santificado, abençoado, separado, para que o homem descansasse e relembrasse que há um Deus que criou todas as coisas. Satanás também faz a mesma cópia, só que em dia diferente. Satanás usa o domingo em comemoração da ressurreição de Cristo. Muitos religiosos dizem: nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas você não vê nenhuma citação ou palavra de Jesus após a sua ressurreição com a questão que, porque agora eu ressuscitei, podereis agora guardar o domingo. Em nenhum momento nas cartas paulinas você vê isso. Mas alguns evangélicos e protestantes falam que Paulo recolheu as ofertas no domingo. Claro que Paulo recolheu no domingo, porque no sábado não era lícito, porque as ofertas recolhidas no domingo não eram ofertas em dinheiro, não era só dinheiro na verdade, eram ofertas em mantimento, era trabalho, tinha que colocar como é que se diz, aparelhar o jumento, ou o cavalo, ou o animal, ou o camelo, para colocar os alimentos. E no sábado não era feito isso. O sábado sempre foi orientado para que nós possamos estar em comunhão com o nosso Deus. Aqui diz assim que anjos desejam contemplar as verdades reveladas ao povo com um coração contrito. Está examinando a palavra de Deus, orando por maiores extensões e amplitudes e profundezas e alturas do conhecimento que somente Ele pode dar. Ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, devem as profecias relativas aos últimos dias, exigir especialmente nosso estudo. O livro dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades preciosas que precisamos compreender. Satanás tem cegado o espírito de muitos, de modo que se tem contentado com qualquer desculpa por não tornarem o Apocalipse motivo do seu estudo. Mas Cristo, por intermédio do seu servo João, declara aqui que será nos últimos dias. Ele diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas. Ou seja, nós somos bem-aventurados se nós analisarmos a profecia. O livro de Provérbios, é bem interessante que o livro de Provérbios diz que, não havendo profecia, o povo perece. Interessante que lá em Romanos, capítulo 13, verso 11, diz: já é hora de vos despertar-vos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, nós, essa geração do tempo do fim, estamos mais perto de ver o Senhor nas nuvens dos céus. Estamos mais perto de contemplar a glória e a majestade de Jesus nas nuvens dos céus. Mas o que deve acontecer quando dá início
aos acontecimentos do capítulo 13 de Apocalipse. Dá início à abertura do sexto selo, também o decreto dominical. Em seguida vem o juízo dos vivos. Depois do juízo dos vivos, vem o início da angústia como nunca houve antes, a sacudidura e a chuva serôdia em seguida. Você pode ver que são eventos um perto do outro. Também, você analisando esse contexto, você percebe que depois da sacudidura e a chuva serôdia, vem o alto clamor e a grande conversão. Depois, o fechamento da porta da graça, que é a abertura do sétimo selo. Você percebe que, quando entra nesse contexto do Apocalipse capítulo 13, nós analisamos dentro desse capítulo esses paralelos. Também, depois do fechamento da porta da graça, não haverá mais a oportunidade para o povo, ou seja, vai acontecer o início das 7 trombetas, o tempo de angústia de Jacó, a ressurreição especial, Satanás personifica a Cristo e o decreto de morte, ou seja, são sequências um perto do outro. Dentro do contexto do Apocalipse, nós vamos entender basicamente que a 7ª trombeta, a lei estampada no céu, ou seja, os 10 mandamentos será posto no céu, todos irão ver, e principalmente o 4º mandamento irá brilhar cada vez mais. Também, Deus anuncia o dia e a hora de Jesus. Muitas pessoas fazem um escândalo através dessa questão, quando a profeta americana Ellen White descreve que Deus vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus. Mas lembre-se do contexto. Quando Deus revela o dia e a hora da volta de Jesus, não é para o mundo que nós vivemos atualmente, não é para as pessoas que nós vivemos atualmente, é somente para os justos que foram selados, porque quando Deus revela o dia e a hora da volta de Jesus, a porta da graça está fechada. Os ímpios estão sofrendo com os problemas ecológicos, o planeta está sofrendo com os terremotos, as trombetas, que são a contrafação das pragas de Deus, através que Deus permite que o inimigo das almas faça essas pragas para que irrite os ímpios, e os ímpios aprovem um decreto que é chamado decreto de morte, e persiga o povo de Deus para tentar os matar. Mas lembre-se, nesse período, nenhum servo de Deus irá morrer. Sabe por quê? Porque a porta da graça já se fechou. Não haverá marcha para a conversão. Mesmo se um cristão ou uma pessoa morresse, o sangue dele não seria testemunha diante das nações, porque a porta da graça não mais estava aberta. Interessante que dentro da sequência do livro de Apocalipse, também nós vemos as 7 últimas pragas e o Armagedon, ou seja, as pragas de Deus irá cair sobre a terra. O Armagedon é uma linguagem de união de todas as pessoas em torno da mentira, ou seja, em torno de Satanás. Eles rejeitaram a verdade e se voltaram para o inimigo. Também, na última sucessão dentro do contexto do Apocalipse 13, nós vemos que a volta de Jesus, a ressurreição geral dos salvos e depois o arrebatamento e o início dos 1000 anos e a nova terra. Esses são o contexto dentro do Apocalipse. O que nós temos que entender? Nós estamos no tempo do fim. E aqui diz, o fim está perto, aproximando-se imperceptivelmente. Com o silencioso aproxima de um ladrão de noite. Concede o Senhor que não fiquemos por mais tempo a dormir, como fazem os outros, mas que vigiamos e sejamos sóbrios. A verdade há de em breve triunfar gloriosamente, e todos quantos agora escolhem ser cooperadores de Deus, com ela triunfarão. O tempo é curto, vem logo a noite, em que homem algum pode trabalhar.
Muitos evangélicos dizem assim, mas o mundo está reagindo totalmente diferente. Sim, irmãos, o mundo está reagindo porque o mundo está gemendo. As pragas estão acontecendo, as pragas naturais, não as pragas de Deus ainda. Nós vemos que você hoje planta um alimento, você tem que usar veneno para que os bichos não comam. Agora imagina nas pragas, quando Deus atingir diretamente a terra, em lugares específicos, ou seja, as pragas não serão derramadas quando a porta da graça se fecha diretamente, todas de uma vez. Não. Será em locais específicos. Aqui diz também que aproximando-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia, como houve no dia de Pentecoste, depois de os discípulos haverem recebido o Espírito Santo. Muitos têm deixado o convite evangélico passar desatendido. Foram provados, experimentados, mas enormes obstáculos, qual montanhas, apareciam volumar-se diante deles, obstruindo-lhes o progresso por meio da fé, perseverança e coragem. Muitos transporão esses entraves e avançarão para a gloriosa luz. Quase inconscientemente, ergueram-se barreiras no caminho reto e estreito, colocaram-se pedras de tropeço na estrada, estas serão afastadas daí. As salvaguardas que falsos pastores têm lançados em torno de seus rebanhos tornar-se-ão em nada. Milhares virão para a luz e trabalharão para difundir a luz, Para difundir a luz. Os seres celestiais unir-se-ão com os instrumentos humanos. Assim, a animada igreja levantar-se-á e resplandecerá, pondo todas as suas santificadas energias no combate. Assim se cumpre o desígnio de Deus, recuperar-se as pérolas perdidas. Nós entende dentro desse texto que quando acontecerá a grande conversão, é que as pessoas que não compreenderam, basicamente foram enganados pelos seus líderes, eles virão aceitar essa mensagem. Qual é a mensagem, irmão? Aí você fica me perguntando, mas qual é a mensagem específica para o nosso tempo? As 3 mensagens angelicais. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, fala que nós devemos temer a Deus e dar-lhes glória, porque é a hora do seu juízo. O que é temer a Deus em Eclesiastes? Temer a Deus e guardar todos os mandamentos, porque isso é um dever de todo homem. E dar glória a Deus através da nossa vida, de acordo com 1 Coríntios, 1 Coríntios 10, verso 31. Aqui diz também que, durante o alto clamor, a igreja, ajudada pelas providências interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente, que a luz será comunicada a toda cidade e vila, a terra será cheia do conhecimento da salvação. O poder renovador do Espírito de Deus haverá tão completamente coroado de êxito os intensamente ativos instrumentos que a luz da verdade presente irradiará por toda parte. Ou seja, nós estamos num contexto, irmãos, sequencial. Na fase das igrejas, teve aplicações específicas para as igrejas em cada época. Você vê da igreja do ano 31 ao ano 100, da igreja do ano 100 ao ano 313, do 313 a 538, de 538 a 1700, a 1517, de 1517 a 1798, de 1798
né, a 1844. Nós vivemos no período da última igreja, que é 1844. Nós vemos nesse período a igreja de Laodiceia. Vamos observar também que dentro do contexto, né, das revelações das sete igrejas, né, tanto das sete igrejas como os sete selos, como as sete trombetas, há acontecimentos que ainda não teve sua aplicação direta. E esses acontecimentos é necessário que a gente analise profundamente. Interessante que quando termina, né, a explicação, né, de Laodiceia, que é a última igreja, que é de 22 de 10 de 1844, o início do juízo dos mortos, Jesus passa do compartimento santo para o santíssimo, início do juízo pré-advento. Ou seja, desde 1844, que é a fase da igreja de Laodiceia, Jesus está fazendo o processo de sumo sacerdote no Santo dos Santos. Aquele que estuda o santuário vai entender isso. Também quando nós entramos, né, na questão dos selos, nos capítulos específicos, principalmente o capítulo 6 de Apocalipse, nós vemos que o primeiro selo, que é o cavalo branco, o remanescente povo de Deus, início do processo do juízo. Qual o processo do juízo? Que tem tudo a ver com a mensagem do primeiro anjo. O cavalo vermelho, né? O cavalo vermelho é o protestantismo apostatado, segundo a mensagem dada. E essa segunda mensagem fala que aquele que adorar a besta, o que receber a marca da sua mão, ou fizer qualquer coisa em prol desse poder religioso, receberá a ira de Deus e suas pragas. Também o terceiro selo, que é o cavalo preto, o papado, catolicismo, falso rei do norte, que é a terceira mensagem angélica. A terceira mensagem angélica, ela fala tanto da justificação através de Cristo, tanto como a obediência e como a consequência daqueles que adoram esse poder. Só que nós vamos entender que são mais ou menos aí 7 selos, né? O quarto selo é o cavalo amarelo, religião não cristãs, e aí você pode colocar os mormons, que não é cristão, os hindus, os budistas, os islâmicos, religiões não cristãs, né? Também o quinto selo, né, de acordo com Apocalipse 6, do 9 a 11, fala o grupo dos mártires, classes especiais, né, classe especial dos salvos, né? E também o sexto selo, sinais na lua, sinais no sol, na lua, estrelas, juízo dos vivos, selamento, decreto dominical, início dos 1260 dias, dos 1290 dias e dos 1335 dias literais, de acordo com Daniel capítulo 12. Está lá em Daniel capítulo 12 e também, né, nós temos lá em Apocalipse capítulo 6, dos versos 12 a 17, também o sétimo selo, que vai falar aí, né, que está nos capítulo 8, do 1 ao 6 de Apocalipse, que fala a última grande intercessão de Cristo, silêncio no céu, Jesus lança o incensário na terra, fim do tempo da graça. Irmãos, nós estamos num contexto profético, nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos quase, mas quase, vendo Jesus nas nuvens dos céus. Mas eu convido a você que não é importante saber só disso. Não é importante saber que tudo isso deve acontecer, mas o importante é entregar a sua vida a Cristo. O importante é que se você hoje não guarda os mandamentos de Deus, rejeita o sábado, porque muitos protestantes, líderes religiosos, comentaristas, teólogos, doutores em Bíblia, doutores em teologia, têm falado que é desnecessário guardar o sábado. Mas Deus sempre dá orientação. Eu quero ler um versículo, o último versículo para nós encerrarmos aqui. Deus ele deixou uma orientação aqui em sua palavra.
E eu quero ler com você aqui. O próprio Senhor Jesus, ele fala assim, nas cartas de Pedro, aqui em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 14, né, versos 14 não, versos 14 a 16, né, que está marcado aqui. E aqui diz assim, verso 14: como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede vós santos, porque eu sou santo. Se Deus, ele é santo, se Deus, ele é um Deus santo, devemos praticar a santidade na nossa vida. Só que o verso 14 diz o quê? Como filhos obedientes. Se você é um filho, uma filha de Deus, seja obediente a Ele através dos seus mandamentos. Ah, Francisco, mas Jesus morreu na cruz e a lei foi pregada na cruz. Sim, mas qual lei? A lei cerimonial, que no santuário era falada, que no santuário era a sombra daquilo que deveria acontecer na cruz. No santuário, quando o cordeiro era imolado, era oferecido no holocausto, era um símbolo do sacrifício de Jesus oferecido por toda a humanidade. Quando o sangue era aspergido, era um símbolo do sangue de Jesus purificando todo o pecador. A lei que foi pregada na cruz não era a lei moral, mas sim a lei cerimonial. Junto com ela também morreu todo o ritualismo do santuário terrestre. Né? Na verdade, não era mais necessário matar cordeiros, pombas, touros ou animais para intercessão, para aplacar também, né, a ira de Deus contra seu povo. Nós temos Jesus pregado na cruz como exemplo de obediência. Jesus fala em João capítulo 15, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, guardais também os meus mandamentos. Assim como eu permaneci no amor do meu Pai, assim permaneceis no meu amor. O amor de Deus é resumido em obediência. Quando eu amo, eu obedeço. Desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, e que o Espírito Santo possa estar em nossa mente, que nós possamos obedecer somente a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Não só o Novo Testamento, mas toda a Bíblia. Como diz lá em 1 Timóteo, na verdade, 2 Timóteo capítulo 3, né, verso 16, verso 15 e 16, toda a Bíblia é inspirada para correção, para repreensão e para educação na justiça. Ou seja, toda a Bíblia é inspirada para isso. Não só uma parte. Feche seus olhos e ore comigo. Oremos. Querido Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui em tua santa casa, na casa de oração. Estamos aqui, Senhor, buscando, estamos aqui, Senhor, trabalhando para a pregação do Evangelho. Essa santa casa, Senhor, é o lugar que o Senhor me deu para desfrutar, Senhor, esses últimos dias da minha vida aqui nessa terra. Que eu possa fazer da minha casa, Senhor, uma casa de oração, uma casa de estudo de tua palavra. Que nós possamos sair, Senhor, e falar que Jesus está às portas e que nós possamos ter uma comunhão íntima com o Senhor, ter uma vida santa, ter uma vida justa e ser filhos obedientes. Te peço, Pai, uma excelente noite, um excelente restinho de tarde em tua presença e que o Espírito Santo possa estar em nossa vida. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa tarde e um início de noite e que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês.